Olá a todos, eu sou a Vanessa Pirulo. Quem não me conhece, eu sou jornalista, eu tenho diabetes tipo 1 há 20 anos, sou ativista da área do diabetes e também sou coautora do livro Doenças Crônicas, Saiba Como Prevenir. Esse projeto a gente está voltando a ter desde o ano passado, que é o empoderamento para autocuidado. O ano passado nós fizemos uma série de lives para ajudar você que tem diabetes, que é cuidador de uma pessoa com diabetes, a monitorar, a melhorar a adesão ao tratamento. E principalmente nesse período de pandemia. E agora esse ano nós voltamos e vamos falar de uma temática super importante, que é a retinopatia diabética. E a retinopatia diabética, para quem não conhece, é uma das complicações mais famosas do diabetes. Ela afeta mais ou menos 140 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, mais ou menos 2 milhões de pessoas têm. Então, é uma doença que afeta mais ou menos de 24% a 39% das pessoas que têm diabetes. Então, e para a gente falar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas para Juliana Ferreira. Quem não a conhece, ela também tem diabetes tipo 1, aliás, durante 23 anos da vida dela, ela é publicitária, enfermeira, influenciadora digital, e eu também quero convidar o Dr. Arnaldo Bordon. Quem eu não conhece, é um oftalmologista, chefe do retor de retina in vitro do Hospital Oftalmológico de Sorocaba, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e diretor da Oftalfurman e coordenador do Centro de Pesquisa Médica do Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Van, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha história e da minha vivência com a retinopatia. Agradeço a todos pelo convite também e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos. Então, para a gente começar, Dr. Arnaldo, se você pudesse explicar um pouquinho o que é retinopatia diabética para as pessoas entenderem a seriedade dessa doença, seria muito importante. Vamos lá, então. Retinopatia diabética, esse nome que parece ser complicado, nada mais é do que a doença diabetes no fundo do olho, na retina. E o que é retina, então? Retina é aquela área bem interna do olho que, em última análise, é o que nos faz enxergar. Então, para o público leigo, para meus pacientes, eu comparo o olho como se fosse uma máquina fotográfica na qual a retina fosse o chip da máquina, onde as imagens realmente acontecem. É óbvio que o chip da máquina tem que estar muito bom e funcionando perfeitamente para que a imagem seja boa. Quando a retinopatia acontece, ela vai iniciar pelas beiradas da retina, pela periferia. Isso é um dado muito importante, porque ela não dá sintoma nessa fase. Essa fase é a fase totalmente silenciosa. O paciente enxerga bem, mesmo com ou sem óculos, não é uma questão de óculos, é uma questão de que simplesmente não dá sintoma nenhum para o paciente. E ela vai desenvolvendo. Quando ela progride a ponto de afetar já a visão, essa retinopatia já avançou, já passou de estágio para estágio, desde o mais leve até o mais severo. Então, retinopatia nada mais é do que o diabetes no fundo do olho. E ela é tempo dependente. Ela depende de quanto tempo o paciente tem de diabetes. Quanto mais tempo ele tem, maior é a chance de ele ter. Mas não é só o tempo importante, é o que aconteceu ao longo desse tempo. Se o paciente vem controlando bem ao longo desses anos todos, porque demora anos para acontecer, não acontece da noite para o dia. Se ele controlou bem, ele vai ter menos chance de ter a retinopatia, ou se tiver a retinopatia, num estágio menos severo. E o contrário é verdadeiro. Quando o paciente ele não tem um bom controle durante um tempo prolongado da vida dele com o diabetes, ele vai ter as consequências não só da retinopatia, o rim afetado, neuropatia afetada, enfim, várias outras manifestações do diabetes, elas ocorrem e isso não é por acaso.
ela é fruto de uma combinação de fatores. Nossa, esses esclarecimentos são super importantes. Ju, me conta de você que você tem 12 anos de retinopatia diabética. Você se enquadra no que o Dr. Arnaldo falou? Em tudo. Me enquadro. Eu fui diagnosticada com retinopatia depois de um bom longo de diagnóstico do diabetes. Hoje a retinopatia está estável, fundo de olho também, e eu tenho acompanhamento com um oftalmo de 6 em 6 meses. E Ju, e para você, o lado emocional, quando você soube da retinopatia diabética, o que você sentiu assim? Van, então, eu fiquei desesperada, né? Porque muitos falavam-se que quando afetar os seus olhos você vai ficar cega. Então eu fiquei com um emocional bem à flor da pele mesmo. E eu acreditava que eu realmente ia mesmo ficar cega. Porém, hoje eu tenho 60% de menos da visão do olho direito e o olho esquerdo tá com 100%. Então, o meu diagnóstico hoje é esse. Eu tenho 60% de comprometimento na visão e 100% do olho esquerdo. Doutor Arnaldo, me conta uma coisa, como é que a Ju e todas as outras pessoas podem evitar a retinopatia diabética? Então vamos lá. Primeiro, Ju, esse seu relato é assim bastante importante e ele é bem real e infelizmente, eu digo infelizmente, ele é comum. Por quê? Daquilo que eu mencionei no início, em que a retinopatia diabética ela começa pelas beiradas e vai caminhando. E nessa fase ela é assintomática. Vamos, para a gente só pontuar, dividir essa área da retina em duas partes. A área bem central, que é a mácula, e isso tem tudo a ver com o que você mencionou sobre o seu diagnóstico, e a área periférica. A área central, a mácula, ela é responsável pelo principal foco de visão, pela visão detalhada, pela visão de cores. Se a gente enxerga o rosto de uma pessoa ou lê no celular ou ver detalhes de algum objeto, por exemplo, tudo isso é feito pela mácula. Só que ao redor da mácula tem o restante da retina que nos dá campo de visão. E o diabetes ele consegue afetar tanto a área central quanto a área periférica. Nós chamamos de retinopatia diabética quando afeta a área periférica e nós chamamos de maculopatia diabética ou o edema macular diabético, que é a forma mais comum do diabetes afetar a visão. Diga-se de passagem, o edema macular diabético é a principal causa de perda de visão na população economicamente ativa. Então, olha o impacto que isso tem, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista da pessoa, que esse acho que é o número um, essa é a importância maior que tem, é o bem-estar da pessoa, do ser humano, mas além desse impacto, ela vai gerar um impacto em muitas pessoas de perda de visão, um impacto financeiro, um impacto de diminuição da qualidade de vida. Então, existe uma associação muito grande com a baixa e a perda da visão, e o diabetes, ele é, nessa faixa economicamente ativa, a principal causa de perda de visão. Só uma observação, doutor Arnaldo, o paciente que chega no consultório com esse diagnóstico já de perda da visão, acredito eu, não sei se eu vou generalizar ou não, existem muitas pessoas que não têm acesso à informação, né? Então, por trás disso tudo, que é tão importante a equipe multidisciplinar, né? Para orientar aquele paciente. Eu acho que na rede particular a gente
a gente tem muito mais acesso, né? Mas e as pessoas da rede pública, né? Que não têm acesso a um fundo de olho rápido, as aplicações que o senhor citou. Então, eu acho que o pessoal da rede pública tem um pouco mais de dificuldade de ter esse acesso ao tratamento oftalmológico. Isso é verdade. A falta da informação é um dos principais problemas que a gente tem. Se você perguntar para uma pessoa qualquer, não médica, e falar assim, olha, se você lembrar de alguma propaganda, alguma campanha na televisão, no rádio, enfim, o que vem na sua cabeça em primeiro lugar? Você pode ter certeza que uma boa parte, uma quantidade significativa das pessoas vai lembrar do câncer de mama. Certo? Por quê? Porque ela é uma campanha que existe o tempo inteiro, tá certo? E as pessoas, de tanto, vamos assim, martelarem sobre isso, elas já incorporaram isso, e as mulheres, elas, por conta disso, estão fazendo e fazem autoexame, procuram um médico para ser examinada com mais frequência, mesmo não sentindo nada. O diagnóstico do câncer de mama aumentou porque aumentou o número de pessoas que procuram um médico numa fase anterior, ou seja, o diagnóstico está sendo mais precoce. Diabetes mata mais do que câncer de mama. E a gente não vê campanhas regulares e maciças. Então, a informação, ou melhor, a falta da informação causa esse tipo de problema. E como a retinopatia diabética, ela é uma doença que ela é silenciosa, ela caminha anos de forma silenciosa até ela dar manifestação, a pessoa não se preocupa. Então, eu tenho pacientes que vêm com o início da retinopatia diabética, já com uma baixa de visão, numa fase que é reversível, ou seja, a gente trata e reverte. Mas se a retinopatia avança, cada vez mais o poder de fogo da medicina não vai ser suficiente para reverter a perda da visão do paciente até chegar a uma fase que não há o que fazer. Então, essa linha de tempo que existe, ela é crucial. E existem vários envolvidos nisso. A falta de informação que você colocou é muito importante. A segunda coisa é o acesso. A rede pública e a rede privada, nós sabemos que no Brasil ela é muito diferente, certo? Mesmo na rede privada, nós temos, infelizmente, planos de saúde que eles são muito piores do que SUS. Eles limitam tanto o acesso do paciente aos médicos da rede dele, que ele passa a ser pior do que alguns pacientes de SUS, principalmente aqueles pacientes que estão dentro de um serviço de referência, um serviço terciário, hospitais, escolas, centros avançados de medicina que conseguem prover para o paciente SUS um tratamento tão bom e digno quanto um paciente do sistema privado. O acesso que é o grande problema. Nós temos um modelo vamos dizer, de seleção de pacientes muito ruim, que ele tenta despejar todos os pacientes nos centros de referência pelo mesmo buraco do funil. E obviamente que vai demorar para aqueles que realmente precisam do centro terciário passarem pelo funil, quando na verdade as pessoas deveriam ser numa rede ampla, numa base ampla, serem examinadas, e aquelas que precisam de tratamento específico ou de exame, elas irem para o centro de referência. Essa é a minha visão de como deveria ser o modelo na rede pública, ok? Mas a dificuldade de acesso e a falta de informação são inimigos, muitas vezes mortais, para várias doenças, não só o diabetes, não só a retinopatia diabética. Ju, eu queria te perguntar uma coisa. Você, durante a pandemia, você interrompeu o seu tratamento? Você foi oftalmologista? Você está fazendo direitinho? Eu não interrompi, mesmo porque eu não
nessa pandemia toda eu não consigo fazer isolamento social, porque eu tenho as idas ao hospital para fazer as hemodiálises de segunda, quarta e sexta, então não foi interrompido. Eu tive o tratamento oftalmológico o tempo todo da pandemia, então eu não deixei de ir em nenhum médico. Ah, que bom, eu fico feliz. Então, doutor, vamos então, porque a temática é essa aqui. Quais são as estratégias que as pessoas precisam ter e a gente pode dar dicas para ela no sentido de não interromper o tratamento, realizar tudo certinho, e também com relação ao diabetes, que dicas você pode dar para que a pessoa também não desenvolva a retinopatia diabética? Olha, a pandemia realmente ela mexeu com todos, em todos os aspectos, a saúde não foi diferente, né? Desde o início da pandemia, a gente só escuta em tudo quanto é lugar só falar de Covid, mas as outras doenças, elas continuaram, tá certo? O câncer continuou, o infarto continuou, problemas pulmonares e o diabetes. Não só o diabetes, como as suas complicações, complicação renal e a retinopatia diabética. Então, o que nós vimos no dia a dia, tanto no sistema público quanto no sistema privado? Uma diminuição da frequência dos pacientes aos consultórios, aos serviços de saúde. Isso é um fato, ocorreu. E aí nós já temos mais de um ano de pandemia e vários pacientes estão voltando agora em 2021. E o que a gente tem constatado? Que houve uma piora da retinopatia. Por quê? A doença, ela não esperou passar a pandemia. Ela não apertou um botão de pausa e falou, olha, quando passar a pandemia, aí eu volto a me manifestar. Não, ela continua progredindo. E o que a Ju fez é algo sensacional. Por quê? Ela manteve, ela compreende muito bem a importância do tratamento, não só do olho, mas de todo o tratamento que ela faz, e que ela sabe que a pandemia não vai dar trégua, certo, para isso. O que ela fez? Ela foi atrás, ela foi. Mas muitos pacientes com medo da pandemia, com medo da contração do vírus, deixaram de ir ao médico. E aí a gente está vendo agora, e nós vamos ver, à medida que o mundo todo vai sair da pandemia, nós vamos ver casos mais graves, mais avançados, falando da retinopatia, mas nós vamos ver em todas as esferas da medicina, em casos de câncer, em casos cardiológicos, enfim, em todas as esferas. Então, acho que a lição grande da pandemia e desse isolamento e esse medo de sair e, por tabela, não ir ao médico, ele tem que servir de lição de que em tempos de não pandemia, não ir ao médico é igual à pandemia, só que sem a desculpa da pandemia. Então, o ir ao médico é fundamental. O exame precoce, ele é a chave fundamental para se evitar as fases mais avançadas da retinopatia. E quando eu falo a fase mais avançada, é você diagnosticar pela primeira vez a retinopatia em uma fase avançada. As recomendações das sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, a Academia Americana de Oftalmologia, as sociedades europeias de oftalmologia, em relação ao exame do diabético, vamos começar do começo. Quando que o paciente tem que ser examinado? Se nós falamos do paciente diabético tipo 1, o diabetes tipo 1, o diagnóstico dele é muito imediato. Se sabe quase com precisão o dia que ele ficou. Então, o primeiro exame oftalmológico precisa ser feito quando ele tiver 5 anos de doença, 5 anos de diabetes. Ao contrário, o diabético tipo 2, como a doença é muito silenciosa, a doença no corpo, muitas vezes o paciente não sabe que tem diabetes, diagnostica no exame de rotina ou com o médico oftalmologista, a gente recomenda que quando ele for diagnosticado diabético, ele tem que ser examinado, porque não se sabe há quanto tempo ele é diabético. E não é incomum
no consultório, no sistema público ou privado, a gente examinar um paciente e falar assim, o senhor tem diabetes há quanto tempo? E ele fala, não, eu não tenho diabetes, doutor. Não, você tem diabetes, eu estou vendo aqui no seu fundo do olho, você já tem alterações da retinopatia diabética. Não, mas eu enxergo bem, eu não tenho diabetes, não sinto nada. Vamos fazer um exame? O paciente vai e faz o exame. Aí ele vem com 300 e pouco de glicemia. E nós, médicos oftalmologistas, somos os primeiros a fazer o diagnóstico da doença diabetes. E isso mostra, no diabético tipo 2, o quanto essa doença ela é traiçoeira. E para ele ter a retinopatia diabética, a média é que tenha de 10 a 12, 13 anos de diabetes para manifestar a doença no olho. E aí a gente diagnostica um paciente, o diabetes dele que ele não sabia que ele tinha, ele conviveu de 10 a 14 anos pelo menos com o diabetes, sem saber que tem o diabetes. E aí nós vamos para as outras fases do diabetes, ou da retinopatia diabética. Conforme o estágio, nós dividimos a retinopatia em várias etapas. A retinopatia diabética, ela não pula etapa. Ela não nasce já numa forma muito severa. Ela vai caminhando feito degraus de uma escada e ela não pula degrau. As fases iniciais, ou seja, os degraus mais baixos, não tem sintoma nenhum. É essa fase que a gente gostaria de ver o paciente. Diagnosticar precoce. Quando ele atinge um patamar, que é o patamar limiar, que a gente chama, para iniciar o tratamento, essa é o ponto ideal. Conforme os degraus vão subindo, ou seja, a retinopatia vai complicando, se o diagnóstico é feito nessa fase mais complicada, por tabela, a gente vai ter um resultado visual mais pobre. Por quê? Nós entramos no jogo já tomando de 10 a 0. É diferente de você entrar no apito inicial do jogo. Ou seja, começou o jogo, começamos junto. Então vamos marcar gol e não deixar o adversário marcar. Então é essa a ideia da precocidade do diagnóstico. Junto com a precocidade, eu acho que a gente já falou sobre isso, acho que não custa repetir, é o controle da doença e das comorbidades que leva a um sinergismo, uma ajuda mútua entre médico, paciente e os diversos profissionais que atuam para que o paciente tenha o menor número de complicações do diabetes. Porque hoje o diabetes, graças a Deus, graças ao avanço da medicina, ele vive muito, muito. Você imagina um diabético no começo do século passado, antes da descoberta da insulina, qual era o prognóstico de vida desse paciente? Hoje o diabético, felizmente, ele tem uma vida normal, ele pode desenvolver uma vida muito sadia, ele pode ter uma vida muito longa, ele vai ter graças ao avanço. A contrapartida é que as complicações de longo prazo, elas vão aparecer. E aí, é essa fase que tem que ser muito bem trabalhada para que a gente consiga diagnosticar precoce e, junto com o controle, ter o menor impacto dessas alterações de longo prazo do diabetes. A retinopatia é uma delas. Doutor, me conta uma coisa, como é que a gente pode sugerir para as pessoas terem a questão de irem ao oftalmologista com segurança e fazerem todo esse tratamento? Que dicas você pode dar para todos eles? A dica, veja, na verdade é assim, veja, nós passamos pela pandemia, aprendemos muito. E os pacientes e os médicos, eles têm que ter uma sincronia entre eles. No seguinte sentido, tanto os hospitais quanto as clínicas oftalmológicas, de endócrino, enfim, todos eles adotaram protocolos de segurança muito grandes. Então, hoje em dia a gente diz que os hospitais e os consultórios e clínicas são lugares muito mais seguros do que outros lugares. Por quê? O número de pessoas é reduzido, as barreiras que todos nós escutamos na mídia o tempo inteiro, martelando, de máscara, de
álcool gel, de distanciamento, de lavar as mãos, eles são seguidos muito à risca, tá certo? E são essas medidas que tem. Eu falo para você, eu como médico do sistema privado e também como médico do sistema público, eu tenho atuação nessas duas áreas, então eu conheço os dois mundos. Eu te falo que da gama de pacientes todos enorme que nós atendemos ao longo dessa pandemia toda, eu te falo que pouquíssimos contraíram seguramente o Covid no ambiente hospitalar. Eles podem ter contraído em outro local. Atualmente, o medo de contrair o Covid, ele é real, ele é importante, a gente tem que dar bastante importância para isso. Porém, os consultórios, as clínicas, os hospitais, os locais de atendimento médico obedecem protocolos de segurança bem rígidos. E com isso, a transmissão dentro de um consultório, de uma clínica ou de um hospital, ela tem um risco menor do que, por exemplo, em outros locais que você não controla tantos fatores, como aglomerações e tudo mais. E, por outro lado, a conscientização em que a doença não espera, ela não vai esperar a pandemia, ela não vai esperar nenhum tipo de alteração externa, e que você precisa ser examinado e quando precisa ser tratado, tem que ser feito isso. Eu vou dar um exemplo do que foi feito no ano passado e deu continuidade esse ano com os nossos pacientes. Nós identificamos os pacientes que estavam em tratamento e ligamos um por um para conversar sobre a importância de manter o tratamento, de manter a regularidade. E eu vou te falar que essa conversa surtiu um efeito, eu diria, em torno de 95% dos nossos pacientes, que eles vieram e continuaram o tratamento. E nós tivemos pacientes que, apesar disso tudo, apesar de insistência, o paciente teve tanto medo de contrair o Covid que não veio. Alguns deles voltaram esse ano. E aí tem aquilo que eu falei anteriormente. A gente detectou o quê? Uma piora, uma progressão da retinopatia. Ok? Então, em épocas não pandêmicas, você não fazer o tratamento de forma regular, determinada, conforme o protocolo, existem protocolos de tratamento. Esses protocolos não são à toa, eles foram baseados em evidências científicas. Está muito em moda, né, agora com o Covid, para a população em geral, falar sobre evidência científica. Evidência científica é um estudo científico que mostrou que aquele tratamento, aquele tipo de acompanhamento, ele é eficaz e é posto em prática no dia a dia. Aquilo que a Ju fez de ir ao médico, ela seguiu um protocolo. E aí, o fato de ela me dizer que ela tem 100% de visão num olho, apesar de tudo que ela passou, nos deixa satisfeito, porque foi conseguido reverter a retinopatia dela, o edema diabético, e proporcionar para ela o trabalho maravilhoso que ela faz. Ela, obviamente, está mais feliz do que qualquer um de nós, não resta a menor dúvida. Mas a adesão dela foi peça fundamental para o sucesso. Só o médico sozinho não iria conseguir se ela não ajudasse. Então, ir ao consultório médico, ir à clínica, ao hospital, enfim, ser examinado é tão importante quanto o próprio tratamento. É aí que é o segredo. Entrar em campo, a gente faz muita analogia com o futebol, porque o Brasil é o país do futebol, certo? É a mesma coisa que você entrar em campo para jogar com a seleção da Alemanha, aquela do 7-1, mas entrar só um jogador em campo, tá certo? Vai ser difícil você vencer. Você tem que entrar com o time completo. E não só entrar com o time completo, entrar com o time completo em harmonia, em sincronia. Mas, doutor, por exemplo, a gente comentou essa questão do time completo. Eu visualizo a questão dos profissionais de saúde
tendo essa sinergia. Como é que o paciente, e eu queria até perguntar para a Ju antes de você falar, como é que uma pessoa com diabetes consegue fazer com que esse atendimento multidisciplinar tenha essa sinergia para dar certo? Ju, você conseguiu isso no seu tratamento? Sim, Van, eu consegui. Na verdade, essa equipe multidisciplinar vem através da insuficiência renal, da insuficiência renal. Então, assim como eu não deixei de passar no oftalmo, eu não deixei de passar na Nutri, porque é um tratamento fundamental também para o meu diagnóstico hoje. Não deixei de passar na endócrina. A endócrina foi um pilar na minha vida quando eu tive o Covid. Eu fui muito bem orientada por vídeo, porque a glicemia ficou muito descompensada diante dos corticoides que eu estava tomando por conta do Covid, porque ainda era tudo novo, nenhum médico sabia ao certo qual o tratamento para o Covid. Então eu tive a glicemia muito descompensada e eu acho que eu não fui desamparada porque eu fui atrás, né? Então eu não deixei de passar no oftalmo nessa pandemia, não deixei de passar na Nutri, não deixei de passar em qualquer outro médico que do meu cotidiano. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se o doutor Arnaldo pode me esclarecer. A retinopatia, ela veio através do diabetes. Tendo a retinopatia, doutor, consequentemente, eu posso ter a função renal comprometida também? Porque eu acho que é um dos maiores medos do diabético, né? Eu não sei se é mito ou se é verdade você ter a retinopatia, ter todos os problemas de retinopatia, e aí após alguns anos você ter o problema da insuficiência renal. Uma coisa liga a outra ou não? Olha, esse medo que você falou, não só da retinopatia, como da nefropatia, né, da insuficiência renal, você mencionou que você faz hemodiálise 3 vezes por semana. O que acontece? O diabetes, por ser a doença crônica, ela é uma doença da microvasculatura. O que é a microvasculatura? São os vasos bem fininhos que são invisíveis ao olho nu, que tem tanto no fundo do olho como tem no rim e em vários outros lugares órgãos do corpo humano. E se diz muito que o olho é o espelho do rim. Então, como o diabetes está no corpo inteiro, porque o diabetes é o açúcar aumentado no sangue. Onde tem sangue no corpo, você tem potencial de ter dano causado pelo excesso de açúcar, pelo diabetes. Os órgãos preferenciais são os olhos, o rim, a neuropatia, levando a pé diabético, a insuficiência vascular, a infarto, a derrame cerebral. Não é incomum o paciente ter a retinopatia numa fase avançada e ter a nefropatia, que pode estar numa fase pré-dialítica ou já em diálise. Não é um que causa o outro. Na verdade, o rim é igualmente agredido quanto os olhos, na mesma proporção, na mesma intensidade, desde que iniciou o diabetes. E como eles têm estrutura microvascular semelhantes, eles acabam realmente tendo uma progressão de modo semelhante, ou seja, uma progressão mais prolongada, na qual o tempo vai levando as alterações, e passa um tempão, décadas, para aí sim os problemas efetivamente ocorrerem, certo? Então não causa o outro. Os dois eles vêm em paralelo do dia que o paciente ficou diabético. Daquele dia, o dia zero que a gente chama, os dois vão indo em paralelo. E eles têm muita semelhança estrutural, daí
vamos dizer assim, entre aspas, coincidência temporal de aparecer um e logo aparecer o outro, ou os dois já simultâneo. Entendi. Doutor, é assim, voltando à pergunta, nessa questão do multidisciplinar, como é que o endócrino fala com o oftalmo, que fala com o cardiologista? Me fala como é que o paciente pode chegar no consultório e promover essa sinergia, como é que a gente pode empoderar esse paciente para chegar e realmente fazer com que isso aconteça? Tem várias maneiras disso ser feito. Número um é com vamos falar da parte médica, que a gente chama de educação continuada. Educação continuada não é só entre a mesma especialidade. Por exemplo, hoje eu dou aulas em congressos de oftalmologia e em congressos de endocrinologia. Por quê? Porque a retinopatia ela faz parte do dia a dia do endócrino ou do clínico. E esse clínico, ele é o que primeiro vê o paciente diabético. Ele vê antes da gente. Porque ele pega o paciente na fase da doença, que ainda não tem alteração sintomática, não quer dizer que não tenha no olho, mas que o paciente não tem sintoma. E há muito tempo atrás, era um conceito errôneo, mas que infelizmente ainda existe, de que alguns médicos não oftalmologistas acham que o paciente só deve ir ao oftalmologista quando ele manifestar um problema de visão. E esse é um conceito errôneo. A gente sabe que tem que ser bem no começo. Então, essa é uma das maneiras de ter o sinergismo. O clínico, o endócrino, o cardio, ele saber o quanto a retinopatia é importante, o quanto ela pode ser destrutiva e o quanto o diagnóstico precoce é importante. A segunda coisa é aquela interação no dia a dia. Os endócrinos clínicos, enfim, que referem pacientes para mim, eu sempre devolvo para eles, por escrito, uma carta dizendo como que está a situação oftalmológica daquele paciente. Se ele tem ou não tem retinopatia, se ele precisa de iniciar o tratamento ou não, se ele iniciou o tratamento, como está o tratamento, enfim. A gente coloca de médico para médico, no jargão médico mesmo, como que as coisas estão. Porque até mesmo para o endócrino ou clínico saber que já iniciou a retinopatia diabética, mas o paciente tem visão normal, está tudo bem, e que esse paciente muda para o endócrino, ele saber, opa, já temos complicação lá no olho, vamos ter que ver como que está o controle glicêmico desse paciente, como que está o controle da pressão arterial, se ele for hipertenso, como que está a parte de gordura, enfim, tá certo? E uma outra coisa que chama muita atenção, isso principalmente para as mulheres diabéticas, as mulheres numa fase o quê? Que possam engravidar. A retinopatia, se ela existir e a mulher engravidar, ela tem uma chance alta da retinopatia durante a gravidez de ter uma progressão muito mais rápida do que ela teria numa fase não gravídica. Só para ter uma ideia de números, pacientes diabéticos tipo 1 que engravidam, eles têm 31% de ter uma progressão da retinopatia durante a gravidez, versus 12% de um paciente diabético tipo 2 que engravida. Então, esses pacientes que são diabéticos, as mulheres, e vão engravidar, é obrigatório elas, desde o início da gravidez, fazerem acompanhamento oftalmológico. Certo? Por quê? Porque a gente sabe que isso pode levar a uma explosão da retinopatia durante a gravidez. E a coisa que a mulher mais quer é quando nascer o bebê, ela enxergar o bebê dela. Com certeza. Certo? Então, isso tem uma importância muito grande e que muitas vezes não é tão colocado na gravidez. E aí entra um outro médico aí, que é o médico obstetra. Uhum. Porque ele tem que ter consciência disso, ele tem que ter consciência de que o paciente, a diabética, ele sabe que a diabetes e a gestação, ele vai ter que tomar várias precauções, várias medidas para que aquela gestação transcorra de uma maneira muito boa. O olho está dentro disso.
Nossa, esse papo tão bom, mas a gente já tá chegando no final. Então eu queria muito saber as considerações de você. Ju, queria te perguntar a questão, quero saber que mensagem você quer deixar para as pessoas, que você tem a retinopatia diabética, ainda você precisa fazer a diálise. Que mensagem você pode dar para todas as pessoas para conseguirem fazer o tratamento direitinho? A mensagem que eu tenho para mandar para todos é que não deixar de fazer o seu acompanhamento médico com o oftalmo e com os outros profissionais também da área da saúde, que nós diabéticas precisamos. Eu acho que é super importante mesmo ter esse acompanhamento para, como o doutor Arnaldo falou, não vir com uma complicação pior depois dessa pandemia. Então, eu acho bem importante o acompanhamento. Geralmente, para quem não tem o diagnóstico, uma vez ao ano, mas acredito que uma vez ao ano é muito tempo para você ficar sem ir ao oftalmo. A minha mensagem é de que você vá ao oftalmo a cada 6 meses, com pandemia ou sem pandemia, e não deixar de se cuidar, né? Porque os nossos olhos é uma das partes principais do nosso dia a dia. Muito obrigada, Ju. E doutora Arnaldo, o que você quer deixar de mensagem? Eu acho que a grande mensagem é o diagnóstico precoce. Não subestimar o poder de fogo do diabetes. O diabetes realmente é uma doença traiçoeira que ela, no longo prazo, ela leva complicações que afetam a vida por completo. Rim, pé diabético, a retinopatia, levando à perda de visão. Não subestimar o diabetes. Você foi diagnosticado com diabetes, tipo 1 ou tipo 2? Assuma a doença. Hoje existem meios de controle muito melhores do que há 30 anos. Não é fácil controlar, nós sabemos isso. Não é nada fácil, muito pelo contrário. É complicado o controle. Mas a cooperação e o entendimento do paciente ajudam muito no tratamento. E faço das palavras da Ju as minhas. Não deixe de passar com os seus médicos. Não deixe de ser examinado. Não deixe de ter o acompanhamento. Porque isso salva visão e, em última análise, diabetes mata, salva vidas. Então, nós estamos tratando a visão, que é uma das coisas extremamente importantes dos nossos sentidos, mas ela não é mais importante do que a vida. A vida é o número 1. Mas a gente quer ter uma vida com qualidade. E a qualidade passa também por enxergar bem. Então, não subestime e seja examinado o mais precoce possível. Não espere ter sintomas para buscar ajuda. Vá antes, uma vez que você sabe que é diabético. Nossa, sabe as palavras, amém. Nossa, você falou tudo o que eu queria, assim. A gente precisa ir ao oftalmo pelo menos uma vez ao ano. Nós precisamos ao endócrino, nós precisamos ir ao cardiologista. Todo mundo fala depois de 10 anos, quem tem diabetes tipo 1 precisa ir ao cardiologista. Então, assim, acho que nós temos todo um cuidado, a nutricionista, se precisar um educador físico, um psicólogo. Então, realmente, eu acho que é a chave do sucesso. A gente não pode, mesmo que a gente esteja num período de pandemia, a gente não pode deixar de ir, de visitar. O doutor Arnaldo já comentou dos cuidados que os próprios médicos estão fazendo para que você possa ir, se deslocar, ir até a clínica, até o consultório, conversar com o médico. Então, não deixe, é um apelo que a gente faz, porque nós queremos que você seja muito feliz, muito saudável e consiga realizar todos os seus sonhos, mesmo tendo diabetes. Diabetes pode limitar sim muito, mas se você fizer um autocuidado, se você fizer todas as coisas certinhas, manter a glicemia adequada, não ter aquela variabilidade glicêmica que também prejudica muito a
visão e também traz muitas complicações do diabetes, senão a gente não vai conseguir ter essa qualidade de vida que a gente quer. Então, sabendo controlar, fazendo monitorização glicêmica, como o seu médico indica, a gente pode ser muito feliz. Então, é um recado que eu deixo para todos vocês. E eu quero super agradecer a presença do Dr. Arnaldo, da Juliana aqui presente, foram amáveis, trouxeram um conteúdo fantástico, espero que vocês tenham se identificado com a Ju, principalmente, quem tem diabetes. O Dr. Arnaldo é um profissional super renomado, confio nele plenamente. A gente tem um projeto que a gente está junto na Secretaria Estadual de Saúde e a gente espera que futuramente a gente possa retomar pós-pandemia, que dê super certo. E aí eu quero que vocês deem like, se vocês gostem desses vídeos, deixem seus comentários. Eu posso se levar para o Dr. Arnaldo responder, que ele é uma pessoa ímpar aqui. E eu quero agradecer e eu tô aqui e a gente espera se rever depois em outro momento. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Obrigada, doutor Arnaldo, por tanta informação boa, de qualidade e excelência. Agradeço imensamente a minha participação e espero ajudar outros pacientes. Obrigado a todos. Obrigado, Juliana. Eu acho que você simboliza um exemplo de paciente que passou por uma adversidade com um risco muito sério de perda de visão e foi à luta e conseguiu reverter. Acho que tem que ser tomado como um exemplo para os pacientes. Obrigado a todos. Muito obrigada, viu? Até breve, gente. Até.